Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo deste canal é promover o estudo sistemático da Palavra de Deus. Hoje nós iremos comentar mais uma lição do terceiro trimestre de 2020 do nosso guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa revista Lições Bíblicas. O tema desse trimestre é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Como sempre, o nosso convite, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí no vídeo, deixe o seu comentário, é muito importante esse comentário, é muito importante esse feedback que você nos passa para nós sabermos como estamos fazendo o nosso trabalho e queremos cada vez mais aperfeiçoar esse trabalho, cada vez mais deixar ele mais abençoado. Tudo para a honra, louvor e glória do nosso Deus, e trabalhando assim para o reino, nós queremos ajudar muitas pessoas também no estudo da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, faça parte da nossa comunidade. Então, muito obrigado desde já a você que vai estar conosco até o final da aula. Vamos juntos para mais um estudo da Palavra de Deus. A lição de hoje é a de número 3, o despertamento renova o altar. Nós vamos agora conhecer os tópicos e subtópicos para esta lição. Primeiro tópico, o despertamento conduz o homem ao altar. Primeiro subtópico, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O nosso segundo subtópico traz o tema todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. O nosso segundo tópico, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Primeiro subtópico, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Segundo subtópico, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. E o nosso terceiro tópico, ele não tem subtópicos, ele traz o tema cuidado com as imitações. Estes então são os nossos tópicos e subtópicos para a aula que nós estamos começando agora. A nossa leitura bíblica em classe está dividida em duas partes. Ambas estão no capítulo 3 do livro de Esdras. A primeira parte, capítulo 3, versículos 2 ao 5. A segunda parte, capítulo 3, versículos 10 ao 13. Nós aconselhamos você a dar uma olhada, uma analisada na sua Bíblia para que essas passagens sejam lidas, porque elas trazem o tema, trazem o norte para a lição dessa semana. Nós estamos acompanhando o retorno do povo de Deus para a sua terra, o retorno do povo de Deus para Judá. O povo que havia ficado 70 anos cativo em Babilônia por conta de seus pecados, por conta de ter desprezado a lei de Deus, por conta de ter menosprezado o aviso dos profetas, o povo ficou 70 anos longe do seu lar. Agora ele começa a voltar. Volta em 3 êxodos. O primeiro acontece sob a tutela de Zorobabel e também do sumo sacerdote Josué. A segunda acontece com a liderança de Esdras e a terceira traz Neemias como o líder desse último êxodo. Nós vamos hoje centrar no primeiro êxodo, na primeira etapa da volta do povo para a terra prometida. Nós estamos em 538 a.C. e sob a liderança de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, o povo está retornando do exílio da Babilônia. Lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23, você pode ler mais também a respeito do assunto. Nós estamos citando algumas datas aqui, mas é muito importante afirmar que as datas elas não podem serem colocadas como algo definitivo. Se nós procurarmos em algumas literaturas, elas diferenciam as datas. Elas colocam um ano a mais, um ano a menos, e muitas delas não chegam ao consenso. Então as datas elas são aproximadas. Isso é importante para o estudo histórico. Claro que muitas datas elas são vaticinadas como sendo datas pontuais, mas muitas vezes os livros, os exemplares, os comentários bíblicos, as bíblias de estudo, muitas vezes não chegam a uma mesma data, mas as datas muitas vezes são aproximadas. Então isso é muito importante no estudo de história. No estudo de história bíblica é muito interessante deixar isso bem pontuado. Bom, o reinado de Ciro I, então Ciro ele é escolhido por Deus
e Deus faz com que Ciro liberte o seu povo. É muito interessante nós traçarmos um paralelo sobre o modus operantes do Império Babilônico, né, o Império dos Caldeus, o Império Assírio e também o Império Persa, Medo-Persa. O Império Babilônico que fazia? Os caldeus, eles retiravam o povo de sua terra, eles deportavam esse povo e faziam com que esse povo assumisse a cultura caldeu, a religião caldeu, os costumes caldeus. Então, a ideia era tirar o povo de sua terra e tirar da memória do seu povo a sua cultura, tirar da memória do seu povo a sua religiosidade. Como era o modo dos assírios operarem? Eles tiravam o povo da terra, mandavam para outros lugares, traziam povos de outros lugares, colocavam naquela terra, onde também poderia ter ficado um pouco daquele povo, e ali havia uma aglomeração de povos, ali a cultura, a religiosidade daqueles povos se unificavam, se misturavam, e assim também o povo perdia a sua essência, perdia a sua natureza cultural, a sua natureza religiosa, e havia ali uma mistura de raças. Este era geralmente o modus operandi dos assírios. Já os medo-persas faziam diferente. Eles permitiam que o povo voltasse para a sua terra, que o povo cultuasse os seus deuses ou o seu Deus, que o povo tivesse a sua religiosidade, que o povo tivesse as suas leis próprias, mas é claro, tudo debaixo do guarda-chuva do Império Medo-Persa. Eles com certeza estavam dominando, estavam ditando as regras principais, mas o povo ele poderia voltar para suas terras, os povos poderiam voltar para os seus lares, desde que, logicamente, ficassem com esta dependência do Império Medo-Persa. Mas já era muito boa, já era uma generosidade se comparada ao modo babilônico, ao modo caldeu e também ao modo assírio de governar. Isto também ajudou e muito a volta do povo para a terra. É claro que Deus colocou a sua mão ali e muito antes de tudo isso acontecer, Isaías, né, já havia profetizado que Ciro seria o libertador do povo de Judá. Mas, sobretudo, Ciro estava encampando aquela ordem, estava recebendo aquela ordem e permitindo que o povo de Deus voltasse para a sua terra. Ele estava abraçando aquela missão que fora designada pelo próprio Deus. Nós já falamos aqui nas aulas anteriores e é interessante nós aqui pontuarmos novamente. Deus ele escolhe um rei gentil para tirar o povo da sua terra natal, e Deus escolhe um outro povo gentil para restituir ao povo a sua terra. Deus sempre no comando. Deus tira o povo lá de Judá, Deus tira o povo para 70 anos ficar ali na Babilônia, mas Deus acompanha o seu povo, Deus vai com o seu povo, Deus continua com o seu povo, usa os profetas ali no cativeiro para fazer com que o seu povo entenda o real sentido daquele castigo. Era um castigo que estava sendo imposto ao povo, mas também era algo muito didático, muito pedagógico, porque o povo ele agora sabia que Deus ele era todo poderoso, Deus era magnífico e Deus com certeza, era o Deus deles ainda, mas era um Deus que deveria ser obedecido, era um Deus que deveria ser glorificado, era um Deus que deveria ser exaltado. E ali no cativeiro eles exaltaram esse Deus, eles glorificaram esse Deus, eles criaram ali o sistema de sinagogas onde cultuavam a Deus. Então o povo ali no cativeiro continuou cultuando a Deus. É logicamente que estava longe da sua cultura, longe da sua pátria, longe dos seus ritos, já não poderia mais sacrificar, já não tinha mais o templo onde eles ofereceriam sacrifícios, estavam limitados, não é, de várias maneiras, mas eles estavam aprendendo uma grande lição. Mas sobretudo, Deus estava com aquele povo ali naquele momento difícil, naquele momento em que eles estavam passando por aquela grande adversidade. Como nós já falamos aqui, foram 3
retornos, né, consecutivos, foram 3 levas, não é, de judeus retornando para os seus lares, para a sua casa que já não existia mais, para a sua terra que estava destruída, para junto do templo que estava em ruínas, para o altar que já não existia, enfim, voltava para uma terra devastada, mas voltava para a sua terra natal, voltava para cultuar a Deus, e nós vamos entender tudo isso daqui a alguns instantes. Nós hoje vamos falar sobre o altar, na semana que vem vamos falar sobre o templo, e assim nós vamos retornando com o povo de Judá para a sua terra, para a sua casa. Não existia mais casa, não existia mais templo, não existia mais altar, mas existia a terra que ainda estava ali e descansara por 70 anos. 70 anos a terra não foi colhida, 70 anos a terra não foi plantada, 70 anos a terra não foi mexido, porque Deus também, ele havia preconizado, nós já falamos disso em lições anteriores, que o povo deveria, ao entrar na terra prometida, cultivar a terra por 6 anos e no 7º ano fazer com que essa terra não recebesse qualquer cultivo, não recebesse qualquer elemento, que essa terra descansasse no 7º ano. Isso não foi respeitado pelo povo e também é uma das razões pelas quais o povo foi para o cativeiro. A terra agora havia descansado 70 anos e agora estava pronta para receber o povo de volta ali do exílio babilônico. 94 anos depois desta primeira leva, Neemias iniciava a sua participação com a reconstrução dos muros. Mas antes de Neemias, Esdras também levou um contingente ali para Jerusalém. A grande maioria daqueles que estavam voltando, que estavam chegando agora à Palestina, vindos do cativeiro babilônico, haviam nascido no exílio. O próprio Zorobabel, um dos líderes desta caravana, havia nascido no exílio. Outros foram levados ainda crianças lá para o cativeiro, como no caso do profeta Ageu. E Ageu, ele 16 anos após este primeiro retorno, ele também chega à Palestina e já estava com uma idade avançada, porque o povo havia ficado lá 70 anos na Babilônia. Então aquele povo não tinha atração por aquela terra. A grande maioria estava tendo o primeiro contato com aquela região, não tinha apego com ela. E agora deveriam entender, deveriam perceber a importância daquela terra para a sua cultura, a importância daquela terra para a sua identidade. O povo está retornando para a sua casa, está ali a primeira leva, o primeiro êxodo para Judá, e sob a liderança de Zorobabel, o povo estava retornando para o seu lar. Lar que a grande, imensa maioria, maciça maioria daquele povo não conhecia. A imensa maioria havia nascido ali no cativeiro. Então eles teriam que aprender a conviver com aquele lugar, a fazer daquele lugar o seu lar. Até porque o seu lar até então era ali Babilônia. Agora estavam saindo da Babilônia e voltando para a terra de seus ancestrais. Voltando para a terra que eles agora deveriam cultivar, deveriam trabalhar, deveriam viver ali. E sob a liderança de Zorobabel, então, esta leva de pessoas, este montante de pessoas chega até Judá. Mas quem era Zorobabel? Zorobabel, ele era neto do rei Joaquim. Os persas nomearam governador de Judá. Os persas liberaram Zorobabel para ir para Judá e já o nomearam para, chegando ali em Judá, ele assumisse a posição de governador daquela terra. Então ele foi o primeiro governador de Judá após o exílio. Ele recebeu uma importante, mas extrema ajuda de 2 profetas messiânicos, Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias vão exercer papel predominante ali naquela terra, animando o povo, fazendo com que o povo sentisse a necessidade de trabalhar ali, de construir o templo do Senhor. Eles exercem um papel extraordinário ali e ajudam Zorobabel para que o templo seja construído. Nós já vamos falar nas próximas aulas mais sobre Ageu, mais sobre Zacarias e da importância que eles tiveram no papel de reconstrução do templo. O templo que estava destruído e o templo que seria construído ali por Zorobabel, ele não tinha o esplendor original do templo de Salomão.
E também não tinha o esplendor do templo que depois, porque aquele templo que Zorobabel haveria de construir também seria destruído novamente e seria reconstruído por Herodes, lá no Novo Testamento. E o de Herodes tinha um esplendor muito maior que o templo de Zorobabel. Então o templo de Zorobabel não tem o esplendor de Salomão, que é o original, e não tem também o esplendor do templo de Herodes. Interessante que a reconstrução do templo de Zorobabel, ele demora mais do que a construção do templo de Salomão e do que a reconstrução do templo de Herodes juntos. Para você ter uma ideia, 23 anos são necessários para que o templo fosse reconstruído sobre ali as ordens de Zorobabel. Zorobabel descendia de Davi, ele foi ancestral de Jesus Cristo. Seu nome ele era acadiano, ele era um nome babilônico. Muitos judeus ali na Babilônia davam nomes acadianos aos filhos, pois falavam a língua dos seus dominadores, que era o aramaico. O povo, então, prestou atenção nas profecias de Ageu e Zacarias e passou a ver Zorobabel como a esperança da reconquista do trono davídico. Ou seja, de novo, mais uma vez pontuando a importância de Ageu e Zacarias na reconstrução do templo. Eles dão o aporte espiritual, eles dão o aporte para que Zorobabel não só reconstruísse o templo, mas também fosse visto pelo povo como o seu líder natural, fosse visto pelo seu povo como alguém que recebera a missão da reconquista do trono de Davi. Então, nós vamos estudar mais adiante sobre Zacarias e também sobre Ageu e o seu papel extremamente importante neste contexto. Você pode ler lá em Ageu, capítulo 2, versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Pela boca de Ageu, Deus fala ao povo que Zorobabel era o líder que iria trazer de novo a glória para o povo de Deus. Zacarias fala lá no capítulo 6, versículo 12, fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Os profetas estavam dizendo para o povo, este homem, Zorobabel, é aquele que eu escolhi para essa grande obra. E assim, Zorobabel teve ali o povo ao seu lado, teve ali o povo também comprometido com aquela ordem. O povo também viu Zorobabel como aquele que o libertaria do domínio persa, muito embora o rei da Pérsia fosse benevolente para com eles. Ou seja, o povo estava voltando sob os auspícios do Império Persa, mas o povo queria mais do que ter as suas leis, mais do que voltar a ter a sua identidade religiosa. O povo queria ser definitivamente, absolutamente livre, sem prestar contas a nenhum império, sem prestar contas a nenhuma nação. Então, também viram Zorobabel como sendo esse líder, que iria livrar eles do Império Persa, que, sem dúvida nenhuma, foi muito mais benevolente para com eles do que, por exemplo, o Império Babilônico. Zorobabel não aceitou aquela missão. Ele não aceitou aquele papel de ser o, entre aspas, libertador do povo. Mas o povo, ainda assim, o via como libertador. Mais do que isso, o próprio Império Persa via agora em Zorobabel uma ameaça e destituíram Zorobabel do cargo de governante. E nunca mais os persas colocaram um governante ali para estar com o povo judeu. Os próprios persas ficaram com medo que Zorobabel, que já estava com apoio dos profetas que estavam vaticinando ao povo que Zorobabel era o líder que eles deveriam obedecer, que era aquele que estaria ali restaurando o templo, era aquele escolhido por Deus para tal missão. Então ele tornou-se um líder natural e os persas não viram isso com bons olhos. Daqui a pouquinho esse homem vai liderar uma ofensiva contra nós, esse homem vai liderar uma revanche, esse homem vai liderar uma revolta contra nós, então vamos tirar ele do cargo. E assim destituem Zorobabel do cargo de governador e deixam esse cargo definitivamente livre, definitivamente vago. O Salmo 126, ele mostra a alegria, a felicidade,
o esplendor do povo que estava voltando para a sua casa. Esse salmo diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É um salmo que mostra todo o contentamento, todo o prazer, toda a alegria, o renovo que aquelas pessoas estavam sentindo em voltar para o lar. Muitas delas, reafirmamos aqui, não haviam estado ali, mas em nome dos seus patriarcas, em nome dos seus ancestrais, também estavam felizes. E algumas também já haviam estado ali, foram para o cativeiro, estavam velhas agora e estavam de volta à terra e falavam para o povo que estava ali pela primeira vez quão grande era aquele Deus. E o povo, em uma única voz, e uma só voz, exalta o nome do Senhor. Ora, o povo que foi chorando para o cativeiro, o povo que foi em opróbrio para o cativeiro, agora voltava feliz, agora voltava vitorioso para a sua terra, voltava vitorioso para o seu lar. O primeiro intento de Zorobabel, a primeira obra de Zorobabel ali foi a reconstrução do templo. Esta reconstrução não deu-se de uma única vez, não foi uma única etapa, não, foram várias etapas. E a reconstrução, ela se dá exatamente pelo altar. Justamente onde estava o altar que fora desmanchado, o altar que fora ali pelos babilônicos destruído, justamente ali, no mesmo ponto onde estava o altar que fora destruído, eles reconstroem o altar, eles reconstituem o altar. O templo todo haveria de ser novamente levantado, mas inicia-se pelo altar. A definição de altar, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, no Antigo Testamento, diz o dicionário, no Antigo Testamento hebreu, a palavra usual para altar é misbeá, ou lugar de sacrifício. Essa palavra origina-se do verbo zaá, que é matar, sacrificar. Segundo os registros, Noé foi a primeira pessoa do Antigo Testamento a construir um altar. Abraão construiu um altar em Siquém, outro próximo a Betel e ainda um junto a Hebrom. E também ali no Monte Moriá, ele constrói um altar. Esse altar do Monte Moriá foi onde ele colocou o seu filho Isaque para ser sacrificado e Deus providenciou então um sacrifício substituto para Isaque. E vários patriarcas constroem altares. Vários patriarcas constroem altares para sacrifício a Deus. E para o povo, reconstruir o altar era algo extremamente emblemático, porque o altar, ele dizia respeito à unidade do povo com Deus. O altar dizia respeito à associação do povo com Deus, ao recebimento das súplicas do povo, ao recebimento dos sacrifícios do povo. O altar, ele estava ali sendo reconstruído como um primeiro passo para a reativação do relacionamento do povo para com Deus, o relacionamento litúrgico do povo para com Deus, o relacionamento religioso do povo para com Deus. Lá na Babilônia eles tinham as sinagogas, mas agora eles estavam retomando o que fora tirado deles. O direito de sacrificar, o direito de ter um altar, o direito de ter um templo. Nós lembramos que as sinagogas também as continuaram posteriormente, mesmo depois da reconstrução do templo, as sinagogas continuaram existindo, continuaram sendo construídas, mas o objeto principal de adoração a Deus era, sem dúvida, o templo, e iniciava-se obrigatoriamente pelo altar. Aproximava-se o 7º mês judaico, o Tiri, que para nós corresponde ao mês de outubro. Nesse mês, pelo calendário judaico, comemorava-se a festa dos tabernáculos,
uma das maiores festas do Antigo Testamento. Os judeus eram um povo festivo, um povo alegre, era um povo que gostava de festas, era um povo que gostava de cultuar a Deus e ao mesmo tempo se alegrar. E nós temos várias festas judaicas, nós temos 3 grandes festas judaicas. Nós temos a festa de Pães Asmos, nós temos a festa da Páscoa, nós temos a festa de Pentecostes, nós temos a festa dos Tabernáculos, foram mais de 3 festas e outras tantas festas também, mas as 3 principais festas eram Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. E agora estava chegando a época de comemorar a festa dos Tabernáculos, ou ainda chamada Festa das Tendas, ou ainda Festa da Colheita, ou ainda Festa do Senhor. Era a 3ª grande festa relacionada com a agricultura. Ela sempre iniciava no início de outono e era a colheita das uvas e das azeitonas. É a festa que mais se assemelhava ao que hoje nós conhecemos como Festa de Ação de Graça, que acontece ainda hoje lá nos Estados Unidos. Era provavelmente a festa mais alegre e aquela em que o povo mais se divertia. E justamente esta festa estava chegando o seu momento de realizar e o povo ali realiza essa grande festa. Ora, o povo chegou alegre, o povo chegou feliz, o povo chegou contente, o povo chegou vibrante. Então, nada mais justo do que fazer uma grande festa ao Senhor, já que já estava mesmo pelo calendário judaico no momento de fazer, e esta era uma das festas mais festivas, então foi um casamento perfeito para aquela ocasião. Vamos retomar o tema altar. Vamos voltar a este importante assunto. Deus é santo. É inadmissível a convivência de Deus com o pecado, e o pecado estava entranhado em meio ao povo. A maneira com que Deus tratou o pecado era o sacrifício, quando o pecador trazia um animal puro, sem defeito, para ser imolado por seu pecado. Como acontecia antes do cativeiro? Vamos aqui usar um exemplo hipotético. Lá em Levítico nós temos a listagem dos pecados e também de cada animal que deveria ser sacrificado para que esses pecados fossem perdoados. Mas nesse exemplo hipotético, o pecador ele toma para si um cordeiro e leva até o sacerdote para que a morte daquele cordeiro perdoe, tire o pecado do pecador. Como funcionava o processo? O pecador trazia para o sacerdote esse animal era colocado diante do pecador. E aí vem a parte técnica da coisa. O pecador colocava as mãos sobre a cabeça do animal e, simbolicamente, ele transferia o seu pecado para aquele animal. Aquele animal que era inocente agora absorvia, simbolicamente, o pecado do pecador. A parte técnica era a seguinte: o pecador tinha que, com as suas próprias mãos, matar aquele animal. Ele tinha que matar aquele animal, matou aquele animal, deixou com o sacerdote e voltava para casa, livre, descansado, desimpedido, sem qualquer pecado. Quando ele voltasse a pecar novamente, ele pegava um outro animal e fazia o mesmo processo de novo. A partir da morte daquele animal, o sacerdote fazia todo um ritual. Nós não vamos aqui agora pormenorizar esse ritual, mas era algo extremamente importante que acontecia diariamente ali, antes do cativeiro, ali junto ao templo do Senhor, ali no altar. Altar que agora estava sendo reconstruído. E o altar hoje em dia, o que é? Nós costumamos chamar de altar o local onde o sacerdote, onde o líder, onde o pastor, onde os obreiros ficam ali. É a parte mais elevada ali do templo. Mas aquela parte ali chama-se, na verdade, plataforma. Não é o altar. O altar, ele é o local de sacrifício. É claro que nós podemos fazer uma analogia, e podemos fazer sem qualquer problema, uma analogia com o nosso sacrifício a Deus. Nós estamos sacrificando o nosso tempo, estamos ali diante de Deus, trazendo o nosso tempo, dedicando alguns instantes, algumas horas para estar na casa de Deus, para cultuar a Ele. Nós estamos sacrificando os nossos bens, nós estamos doando os nossos bens, nós estamos trazendo os nossos bens, e os bens agora dos quais eu falo são os nossos dons. O nosso dom de cantar, o nosso dom de pregar, o nosso dom de trabalhar no serviço ali da casa de Deus. Nós podemos usar essa analogia como nós trazendo nosso sacrifício para o altar, o sacrifício dos dons, o sacrifício dos talentos. Mas nós também podemos dizer que o altar ali também significa um local onde nós vamos adorar a Deus. Os
hebreus adoravam a Deus através do seu sacrifício. Agora nós estamos adorando a Deus através do nosso sacrifício, dos itens aqui já relacionados, e também nós estamos adorando a Deus como verdadeiros adoradores, como Cristo falou para aquela mulher junto ao poço. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então nós estamos trazendo a nossa verdadeira adoração a Deus ao altar, e o altar ali consagrando o nosso tempo, consagrando os nossos talentos, trazendo também as nossas ofertas, trazendo também os nossos dízimos à casa do Senhor. Tudo isso faz parte deste processo de sacrifício, desse processo junto ao altar. Claro que nós podemos fazer essa analogia, mas o altar em si é o local do sacrifício. Nós não sacrificamos mais animais, nós não trazemos mais ao sacerdote um animal puro, sem mancha, um animal sem defeito para ser sacrificado. Nós mesmos viemos até a casa de Deus para prestar então adoração a Ele e trazer a Ele o nosso sacrifício de adoração. Agora, o altar, ele não está na igreja. E agora eu falo do sentido espiritual. Estou agora trazendo para o sentido espiritual. Estou trazendo uma aplicação pessoal agora. O altar, ele é algo muito particular. Se ali no Antigo Testamento, se ali na Antiga Aliança, o altar era o local onde eram levados sacrifícios a Deus, nós também devemos ter este altar junto a nós. Exatamente, na nossa casa, no nosso lar. Seja no nosso quarto, no nosso gabinete, na biblioteca, seja em qualquer cômodo da casa que nós elegemos como espaço para ali adorar a Deus, aquele cômodo ali é o altar. E o altar, ele também trazia a percepção, na Antiga Aliança, da presença de Deus, recebendo aquele sacrifício, recebendo aquela adoração do povo. Ora, nós, quando elegemos o nosso altar pessoal, lá no cômodo da nossa casa, para trazer a Deus uma oração, seja uma oração de súplica, uma oração de agradecimento, uma oração de intercessão, uma oração de ação de graças, uma oração diante de Deus. E ali diante de Deus também nós trazermos o sacrifício do nosso tempo, falar com Deus, conversar com Deus, pedir a Deus, clamar a Deus. Também faz parte desse sacrifício a leitura da palavra de Deus, um devocional das Santas Escrituras. Tudo isto constitui-se o nosso sacrifício diante de Deus, o nosso sacrifício naquele altar que nós elegemos ali naquele ambiente da nossa casa. Mas atenção, não pode haver aqui nenhum misticismo. Deus não vai se materializar naquele local, não vai aparecer um anjo naquele local, a glória de Deus não vai descer naquele local, mas entenda que existe a necessidade de termos um local onde confortavelmente nós possamos orar, jejuar, nos consagrar, ler a Bíblia, ler bons livros, estar mais próximos de Deus. A glória de Deus não vai descer na sua essência, mas nós vamos sentir a glória de Deus. Nós vamos sentir ali a presença de Deus. Nós vamos sentir ali um momento edificante, a alegria que com a qual o povo voltou do cativeiro, a exultação com a qual o povo voltou do cativeiro pode ser sentida por nós também. Naquele momento maravilhoso de estarmos na presença de Deus, ali na nossa casa, no nosso lar, no nosso altar, junto ao cômodo da nossa casa, o nosso altar de adoração a Deus. Isto com certeza vai fazer a diferença, faz a diferença na vida de alguém que quer estar mais próximo, que quer estar com um relacionamento mais estreito com o seu Deus. Cabe ressalvar, o nosso altar particular deve existir na nossa casa. O nosso momento a sós com Deus deve existir a cada dia. O nosso jejum, a nossa oração, o nosso devocional, a leitura da Palavra de Deus, o estudo da Palavra de Deus, naquele momento, naquele recanto em que nós estamos ali, sós com Deus, solitários por aquele momento, longe dos demais integrantes da família, mas com a comunhão de Deus, e com esta comunhão de Deus, com
com este alicerce que nós estaremos recebendo, com esta graça que nós estaremos recebendo, com este renovo que nós estaremos recebendo, a nossa convivência com os nossos familiares será melhor, a nossa convivência com os nossos irmãos será melhor. Mais do que isso, o nosso conhecimento de Deus será muito maior. Mas cabe também ressalvar que a igreja, o comungar, o estar com os irmãos, o culto congregacional deve ser observado. Nós não podemos com todo respeito, comparar aos nossos amigos desigrejados, que não têm uma igreja, que não têm um pastor, que não querem uma liderança eclesiástica sobre a sua vida, que não querem se relacionar com outras pessoas na igreja, que não querem estar no templo, que não gostam do templo, que menosprezam a casa de Deus. Nós não podemos nos comparar a essas pessoas com as quais nós mantemos o respeito, a cordialidade, mas nós discordamos veementemente delas. Nosso culto congregacional deve existir. Nós temos que estar na igreja, porque eu sozinho não sou igreja, mas nós juntos somos igreja. A igreja é coletivo, a igreja é plural. Estar na igreja, como disse o pastor Fernando Iglesias uma certa ocasião, e eu achei muito interessante esta comparação que ele fez, e agora eu vou retratar para você. Ele comparou a nossa estada na igreja como pit stop, como uma corrida de Fórmula 1, onde as pessoas, os pilotos estão ali correndo, estão ali disputando, mas daqui a pouquinho eles têm que entrar no boxe para que os pneus sejam trocados, para que a mecânica seja revisada, para que o carro seja melhor aparelhado, e depois eles seguem a corrida. Esta parada, este box, este pit stop é a igreja, é onde nós nos renovamos mutuamente, renovamos coletivamente. A nossa estada na igreja deve ser observada. Nós não devemos abandonar o nosso culto congregacional com os nossos irmãos. Devemos sim ter o nosso culto particular com Deus, mas o momento com união, o momento com os irmãos deve prevalecer em nossas vidas. Adoramos a Deus em comunidade, partilhamos com os nossos irmãos do mesmo amor a Deus, então queremos estar juntos com eles ali. Estamos unidos em um mesmo sentimento. Cada um oferece o seu melhor, o seu talento pessoal. Somados, esses talentos contribuem para um culto comunitário de adoração a Deus. Nosso altar fica em nossa casa, no cômodo que elegemos para buscar a Deus. Pode ser no quarto, na biblioteca, enfim, qualquer outro cômodo. Agora, o estar em comunhão com os irmãos é algo absolutamente necessário para a nossa saúde espiritual. Ainda sobre o altar. O povo trazia o sacrifício para ser colocado sobre o altar, e ali o povo, cada pessoa recebia o perdão pelos seus pecados. Cada um que trazia o animal, cada um que trazia a sua oferta sacrificial, recebia o perdão pelos pecados. Mas o perdão definitivo aconteceu com a vinda de Jesus Cristo. Ele, o Cordeiro de Deus, que foi levado ao teu altar. Na verdade, Cristo não foi levado ao teu altar. Cristo foi até o altar. Cristo doou-se no altar. Cristo deixou-se imolar no altar. Cristo deixou-se morrer por nós. Ele foi o maior de todos os sacrifícios. Ele foi o maior de todos os presentes que Deus deu. Deus deu para nós um cordeiro para que nós levássemos para o sacrifício e esse cordeiro morresse em nosso lugar e nós ficássemos livres, assim como acontecia lá na antiga aliança. Ora, este cordeiro se deu em nosso lugar. Esse cordeiro fez questão de estar em nosso lugar, de morrer em nosso lugar. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus se aplacava com o sacrifício. A ira de Deus contra o pecado, a ira de Deus que contradiz o pecado, se aplacava com o sacrifício. Na cruz, Cristo teve o coração partido pelo pecador. Por isso, quando o soldado o transpassou com uma lança, verteu água. Quando uma pessoa tem um coração partido, a parte líquida do sangue se separa dos glóbulos vermelhos e o corpo verte água. Jesus, na cruz, sofreu sobre si todo o peso do pecado da humanidade e a ira de Deus contra esse pecado.
uma carga de estresse emocional indescritível e sem precedentes. O nosso sacrifício hoje não é mais um animal levado para ser morto, para ser imolado. O nosso sacrifício hoje é a nossa vida consagrada a Deus. O animal, o Cordeiro, Jesus Cristo, já foi imolado. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo rasgou-se de alto a baixo. Nós tivemos caminho aberto para Deus. Nós tivemos caminho aberto para estar na presença de Deus. E este caminho foi feito por Jesus Cristo. Ele foi o Cordeiro imolado por nós. O nosso altar na nossa casa, a nossa comunhão com os nossos irmãos, fazem parte hoje do nosso culto de adoração a Deus. Na próxima semana nós vamos falar sobre o templo. O altar foi reconstruído e agora o templo também precisava ser reconstruído, mas iriam ter muitas adversidades, os inimigos iriam tentar várias artimanhas e tudo isso nós vamos ver nesta linda história da volta do povo para a sua terra, que nós estamos estudando nesse trimestre. Muito obrigado a você que esteve até aqui, muito obrigado pela companhia, deixe o seu like, visite o nosso canal, vejam ali as nossas playlists, estamos esperando por você e também esperando pela sua inscrição. Inscreva-se no nosso canal, nos apoie, nos dê esse incentivo, nos ajude, comente este vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, nos ajude a crescer. Tudo para a honra, louvor e glória do nosso Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser, Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.